amigos e minhas amigas, que a paz de Deus e que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos abrindo mais uma live na noite de hoje, nesse dia 26 de 11 de 2020, e hoje vamos tratar sobre um tema importante, como a maioria dos temas que trazemos aqui são temas relevantes para a reflexão. Vamos falar sobre uma das leis morais do Evangelho, aliás, que o Livro dos Espíritos aborda, que traz para a gente, certo? E a gente vai falar sobre a lei do progresso. O tema de hoje é progresso, é lei de Deus, é uma afirmação. O pessoal que já está entrando aí, Maricélia Moreira, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O pessoal que já está aí. E vamos hoje tratar sobre esse tema muito importante, que é a lei do progresso, uma das leis morais que o Espiritismo aborda. Boa noite para a nossa amiga Maricélia, que já está entrando aí. Aquela pessoa que está precisando de prece, daqui a pouco iremos fazer a nossa prece inicial. Daqui a 8 minutinhos, 8 horas, iniciaremos a nossa reflexão sobre o tema progresso, a lei de Deus. Vamos tratar sobre uma dessas leis morais importantes, segundo a espiritualidade, que é a lei do progresso. E enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou colocar uma música, certo? Uma música de Elizabeth Lacerda, Mais do que eu posso ser, versão. Daqui a pouco o pessoal está entrando aí. Música de Elizabeth Lacerda, enquanto o pessoal está entrando aí. Boa noite. Mais do que eu posso ser, uma versão. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas,
faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Graças a Deus, louvado seja o nome de Deus e de Jesus. Voltando aqui para darmos continuidade na nossa reflexão. Hoje essa música é belíssima, de Elizabeth Lacerda, uma versão que ela trouxe aqui, né? Muito bonita essa versão de Elizabeth Lacerda, que traz para o nosso coração toda a energia boa, energia de luz, energia de paz. E vamos dar continuidade, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o pessoal que está entrando aí, já pode ir colocando suas opiniões. Hoje vamos tratar sobre uma dessas leis importantes, que está no Livro dos Espíritos, das chamadas leis morais. Hoje vamos falar sobre a lei do progresso. E o tema de hoje, como vocês podem visualizar aí, na parte de baixo da live, progresso é lei de Deus, uma afirmação que nós estamos fazendo. Vamos falar sobre o progresso, ok? Vamos pedir para os irmãos já colocar o seu copinho aí, ó, seu copinho com água, o meu já está aqui. Quem quiser e estiver precisando de prece, pode colocar o nome, que a gente vai começar a nossa prece, certo? Com essa energia boa, essa energia positiva. E eu quero pedir para cada um dos irmãos, para cada uma das irmãs, nesse dia de quinta-feira, dia 26 de novembro, o ano já está se encerrando, mas nossos desafios, eles continuam. E vamos hoje falar sobre a lei do progresso. Você que está precisando de prece, coloca o teu nome. Você que está precisando de auxílio do plano espiritual, vamos nesse momento elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Coloca nesse momento aí o nome. Pessoa que não quiser colocar o nome, pode firmar o pensamento. E vamos pedir ao Mestre Jesus toda a energia que necessitamos de amparo e medicamento. Vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Divino Mestre Jesus, neste momento, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, eleva o teu pensamento ao mundo, pedindo a espiritualidade maior, a energia, o amparo, pedindo o medicamento. E neste momento, as energias fortificadoras do plano espiritual se façam presente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas na noite de hoje. Os irmãos e irmãs que estão entrando, que estão colocando aí a sua opinião, que estão colocando aí a sua energia positiva, vamos elevar nesse momento o pensamento a Deus e a Jesus. Nossa irmã Simone, Maricélia, Andréa Santos, pedindo por elas, todas elas, e pelos outros irmãos que irão entrar. Neste momento, nessa conexão divina de luz, de paz, de amor, que nós possamos estarmos firmes e fortes diante dos desafios da vida, especialmente dos desafios que nos apresentam nos últimos dias. Diante dessas crises, diante desses momentos complexos, em que não somente nós, mas toda a humanidade está passando, pedimos todo o amparo.
que nosso corpo material, especialmente o corpo espiritual, receba as bênçãos em nome de Deus de Jesus. Irmão e irmã, sinta nesse momento o bafejar da natureza, o vento, a brisa suave no seu rosto. Sinta o amor de Deus, sinta o amor de Jesus. Que neste momento a espiritualidade maior possa entrar na sua casa. Pedimos o apoio de todas as falanges espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos, guerreiros, armandeiros, médicos, enfermeiros, das várias falanges de médicos divinos, que tragam medicamento para cada um do irmão e da irmã que está necessitando desta ajuda espiritual. Em Deus Santíssimo nome, Jesus, abençoa cada família, traz um pouco do medicamento do seu laboratório divino e espiritual. Que nós possamos compreender as leis universais, que nós possamos compreender as leis da vida, que nós possamos traçar através do amor de Cristo de Deus, que o nosso coração possa ficar mais sereno. E neste sentido, que nós possamos começar mais uma noite com a certeza de que será uma noite de aprendizagem, que será uma noite que nós estaremos cada vez mais conectados com o Criador. Simone Cleoto está pedindo aí para ela, para Tássio, nosso irmão Tássio, Daniel, Pedro, toda a família Leote, Gorete Araújo está entrando aí também. As orações vai para todos e todas. Ok? Em nome de Deus, em nome de Jesus. Todos os irmãos, todas as irmãs que estão aí já conectados, que já possam ir colocando aí suas opiniões, suas perguntas. Hoje vamos falar sobre uma dessas leis que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, mas acima de tudo está no Livro dos Espíritos, nas chamadas leis morais. Vamos falar sobre a lei do progresso, mas o tema é progresso é lei de Deus, uma afirmativa que estamos fazendo. Cada um de vocês já pode colocar sua opinião. O que é que vocês já acham a respeito desse tema? Vocês acham que realmente o progresso é uma lei universal? Ou ela só faz parte desse plano que nós estamos vivendo? Nosso irmão Alberiz, tudo bom, Alberiz? Tá aí, ó, Alberiz, lá do Centro Espírita Nosso Lar. Como é que você tá, meu irmão? Terezinha, minha tia Terezinha, lá de Patos. Um abraço para minha tia Terezinha, irmã do meu pai, saudoso pai Alberto. Pessoal tá, hoje tem pessoal aí do interior entrando, né? Alberes, lá do Centro Espírita Nosso Lar. Também um abraço, viu? Saudade, meu irmão. E estamos voltando aos poucos às atividades lá no Centro Espírita, viu, Alberes? Segundas e nas quartas-feiras estão tendo atendimento a partir de 2h30 até 5 horas. Atendimento com agendamento através do filho, o neto de Laélcio, Alan. É só ligar para ele lá que ele faz esse link com quem está precisando. Tá com saudade das atividades presenciais. Olha só, meus irmãos, Alberes especialmente, que frequentam lá no nosso lar, as atividades elas estão muito restritas, porque o nosso lar é um abrigo de idosos, não pode ter acesso de forma indistinta, né? Entrar, faz a consulta e sai, não tem acesso ao abrigo em si, né? Até porque, assim, é proibida a entrada lá no abrigo de idosos. Não pode. Para a própria segurança daqueles senhores, daquelas senhoras que estão lá. Lá no nosso lar, nenhum pegou o coronavírus, graças a Deus, viu? Muito bom, porque lá tem um cuidado, tem um respeito, né? A todos os irmãos, todas as irmãs, para quem não conhece a instituição Espírita do Nosso Lar, fica lá no Castelo Branco. Também é um abrigo de idosos, que atende idosos e idosas. As pessoas que queiram fazer doação podem ir diretamente lá, ou entrar no site da Instituição Espírita Nosso Lar, no Instagram também tem, no Facebook, lá tem todos os acessos. E a gente está iniciando, retornando as atividades devagarinho, né? Mas vamos para o tema de hoje. Meu irmão, minha irmã, o que é que você acha sobre
este tema. Progresso é lei de Deus. Nós estamos afirmando isso. Mas a partir do livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, tem uma lei que fala sobre o progresso, a gente vai tratar um pouco aqui sobre essa lei do progresso. Hoje vamos abordar pontos importantes relacionados a esse tema, como, por exemplo, vamos falar do progresso, evolução, fases do progresso, fases da evolução, como é que se processa o progresso. Vamos falar também sobre os desvios da lei do progresso, porque tem pessoas que desviam dessa lei. É uma lei de Deus, mas tem pessoas que seguem um outro caminho, né? Vamos falar sobre as correções de rumo, diante daquelas pessoas que desviam. Como é que é voltar para esse caminho do progresso? Vamos falar sobre progressão dos espíritos. Os espíritos progridem, né? Desde a sua forma mais simples até a sua forma mais complexa. E vamos falar, no final, sobre as contribuições do espiritismo para o progresso da humanidade. Ou seja, é uma pauta grande, né? Tem muita coisa aqui para se tratar. Os irmãos e as irmãs já podem colocar as suas opiniões, o que você está achando sobre o tema, e o que você compreende sobre o progresso enquanto lei moral, enquanto lei universal, que não é uma lei somente aplicada no plano terreno, no plano terráqueo, mas uma lei para todo o universo. As leis de Deus, segundo o Espiritismo, segundo os Espíritos, são leis universais. É uma lei que não serve somente num plano, mas para todo o universo. Todo o universo o universo é regido por leis, e são leis de Deus. Não são obrigações, mas são leis imutáveis, leis que não mudam, e leis que todos os planos, todos os organismos, nas mais diferentes formas, eles atuam dentro dessa lei. Quando você sai um pouco fora dessa lei, você se desequilibra um pouco, né, diante dessas leis que é para todo mundo, né? E vamos falar sobre a lei do progresso. Se vocês pegarem conceitualmente no livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda esse tema, iniciando por uma coisa importante. Nós falamos aqui das leis morais, que são as leis de Deus, são leis imutáveis. As leis de Deus, elas não mudam, é uma só. A lei do amor, por exemplo, o amor desde o início até o fim dos tempos, se existe fim dos tempos, né? Porque a gente não sabe disso, se tem início, meio e fim, é um contínuo. A lei do amor é uma lei que rege todo o universo. Ela é natural, é uma coisa que não é forçada. Não foi feita pelos homens, não foi feita por legisladores humanos, mas foi feita por legisladores divinos e pelo legislador maior, que é Deus. Deus, dentro da sua conceituação maior, ele promove no universo toda uma organização, mesmo nós achando que está tudo um caos, mas não, está tudo dentro dos conformes, né? Tudo que você pensa que está um caos, não está um caos. Na verdade, ele está dentro dos conformes, porque a gente está em processos de ordem e desordem que vão se organizando e reorganizando dentro das leis universais. E Deus, ele tem as chamadas leis naturais, as leis morais, né? A lei de Deus é uma lei natural. No livro dos Espíritos, na questão 614, Allan Kardec aborda essa questão da lei natural, que é a chamada lei de Deus, né? As leis morais. E os Espíritos dizem para cada um de nós o seguinte: a lei de Deus, ou a lei natural, é a mesma coisa. Uma coisa está relacionada à outra. Lei natural é a lei de Deus, não é uma lei forçada. Esta lei é a única verdadeira para a felicidade do homem e da mulher. A lei natural, que é a lei de Deus, indica a todos nós o que nós devemos fazer e também o que nós devemos deixar de fazer, de não colocarmos em prática. E só somos infelizes ou felizes quando nós compreendemos um pouco mais dessa lei, quando nós nos afastamos dessa lei, que é a lei de Deus. Infelizmente vem o que? O sofrimento e a dor. E isso está no livro dos Espíritos, 614, é a questão que aborda esse tema. E há pilares fundamentais nas leis de Deus. Leis de Deus são leis importantes e há certos pilares que são fundamentais. Uma boa noite aí para a irmã Sirlene, que está entrando por aí. Estamos falando hoje sobre progresso, viu, irmã Sirlene?
E dentre esses pilares fundamentais, nas chamadas leis morais, nas leis de Deus, que são as leis naturais, nós podemos citar algumas, eu vou citar praticamente duas aqui, como importância no primeiro momento de debate, e você pode colocar aí a sua opinião, que o primeiro grande pilar da lei de Deus é a chamada lei de justiça, equilíbrio e amor. É o primeiro pilar. É preciso que nós observemos que diante das leis de Deus não existe injustiça, não existe desequilíbrio, não existe desamor. Existe justiça, equilíbrio e amor. Mas diante das leis humanas, da nossa visão humana um pouco deturpada, existe sim injustiças, desequilíbrios e as várias formas de desamor. Para as leis de Deus, que são leis perfeitas, não existe injustiça. Tudo está dentro do processo justo do universo. Tudo é equilíbrio, mesmo no desequilíbrio. E tudo é amor, mesmo naquelas situações mais difíceis de você digerir. A outra condição das leis de Deus que ele coloca é que a igualdade das oportunidades que Deus dá. E essas oportunidades, segundo a espiritualidade, nos é dada através das várias encarnações que nós temos. Como nós podemos observar em Pedro, lá na Bíblia, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porque, segundo Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso aí é uma frase que é muito utilizada pelos religiosos, pelas pessoas que trabalham dentro do Evangelho do Cristo, e Paulo coloca que o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, é através dessa lei maior, que esse pilar fundamental que está nessas leis naturais, é o amor que dá um embasamento para todas as outras leis, que são leis naturais, que são leis de Deus. Nós podemos dizer, em relação especificamente a essa lei que nós estamos trabalhando hoje, na nossa reflexão, que é a lei do progresso, que a lei do progresso, ela é inexorável, ela não muda. Ela não muda e ela é para todo mundo, ela não é para um homem, ou ela não é só para mulher, não é só para menino, não é só para adulto, é para todo mundo, é para todas as pessoas, é para todo o globo, todos os organismos que estão aqui no plano, desde as formas de vida mais simples até as formas de vida mais complexas, não somente nesse plano como nos outros. A lei do progresso ela é inexorável. Todos e todas irão passar por ela. Não tem uma pessoa que diga, essa não irá progredir. Ela pode estar retardando um pouco o seu progresso, mas um dia ela vai ter que seguir o caminho pela própria energia do universo que força a cada um de nós a seguir esse caminho, nessa trilha do progresso. Ainda no livro dos Espíritos, na questão 783, Allan Kardec, ele aborda esse ponto importante, falando que a lei do progresso é uma lei inexorável. Ele diz assim: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Nós não podemos sermos eternamente ignorantes. A ignorância é o contrário do progresso. O progresso ela significa sabedoria e inteligência. Significa tudo de contrário à ignorância. Ignorância não é progresso. Se você vê qualquer mundo, qualquer país, qualquer pessoa, que ela passa sinais de ignorância, ela não está nos caminhos do progresso, nem material, nem espiritual. Porque a espiritualidade diz que temos que atingir a finalidade principal, que é a providência divina que nos assinou, que nos assistiu a essa condição de todos os organismos do universo progredirem incessantemente. Porque a lei do progresso é sim uma lei inexorável. A lei do progresso ela está relacionada a uma outra lei de Deus, uma lei do universo, que é a chamada lei de evolução. Todos nós evoluímos espiritualmente. Cada uma tem o seu plano de evolução espiritual que é escrito por você mesmo. Não é Deus que vai escrever a sua história. Deus ele nos cria simples, ignorantes, sem muitos conhecimentos, e nos dá a oportunidade de, através das várias encarnações, de nós crescermos, né? Allan Kardec justamente fala isso, nós evoluímos. Isso faz parte da questão 115, progressão dos espíritos. Nessa questão do livro dos espíritos, ele diz que todo espírito ele é criado por Deus, simples e ignorante, sem muito conhecimento, e vai
nas várias e várias oportunidades encarnatórias, aprendendo, acertando, errando, através dessas várias encarnações, até um dia atingir o que nós chamamos de perfeição espiritual, que a espiritualidade chama de angelitude, que ainda no plano material ainda não tem seres que estão nesse estado de perfeição. Nós podemos dizer que o único espírito perfeito que colocou os pés aqui na terra, que atingiu esse estado de perfeição, foi o Mestre Jesus. Todos os outros seres espirituais que vieram aqui à terra, ou que diretamente trouxeram a sua mensagem, os vários avatares espirituais, eles trouxeram, não chegou aos pés de Jesus. Jesus foi o mais evoluído de todos esses mestres espirituais que veio à terra. Ele sim atingiu a sua perfeição espiritual. É tanto que Jesus atingiu a sua perfeição espiritual que ele é confundido com a própria divindade. E algumas pessoas confundem Deus e Jesus, mas o próprio Jesus diz que Deus é Deus e Jesus é Jesus, embora alguns acreditem, dentro de teologias que falam a respeito, que Deus e Jesus é a mesma coisa, mas não. É o Filho, que é Jesus, e outro é Deus, é o Criador. A gente não pode confundir isso. Nós podemos dizer que diante desse processo evolutivo, o processo evolutivo, ele passa por fases, né? Desde a fase mais simples até as fases mais complexas. Eu posso dizer para vocês aqui, que eu coloquei aqui no meu roteirozinho, para a gente analisar, basicamente a fase de evolução, ela contém 3 fases, subfases, vamos dizer assim. A primeira subfase é a fase primitiva. A segunda subfase é a fase que nós chamamos de consciência gradual, que você já vai se sensibilizando, se conscientizando das coisas espirituais. E a terceira fase nós chamamos que é a fase que estamos em direção à pureza, à perfeição. São 3 fases. E isso está num contínuo espiritual de encarnação após encarnação. Essa fase primitiva que nós colocamos como essa primeira fase, essa fase inicial, vocês podem colocar aí suas opiniões, viu, meus irmãos, que a gente vai citando de vocês. Essa fase inicial, que é a fase chamada primitiva, ela é colocada como a primeira experiência de vida. Elas são, vamos dizer assim, um pouco mais aleatória, né? A fase que você está vindo, não tem muita consciência dos seus processos de evolução espiritual. Você está começando as primeiras encarnações, que são chamadas as encarnações compulsórias, ou seja, compulsória quer dizer obrigatórias. Aquelas encarnações que nós somos um pouco, vamos dizer assim, forçados a evoluir. São as encarnações mais primitivas. Nós já passamos por isso, muitos de nós aqui, né? E praticamente ela não há consciência. Há estados simples de muita primitividade, de muita instintividade. E também as pessoas que encarnam, que estão nessa fase, ainda têm um livre-arbítrio muito restrito. A liberdade da pessoa é muito restrita de escolhas. É tanto que a maioria das coisas que acontecem nessa fase primitiva, elas são compulsórias, ou seja, obrigatórias. Todos nós passaremos por elas. E passaremos porque faz parte da fase da evolução espiritual, essa fase mais simples. Depois que nós começamos a despertar espiritualmente, né, a despertar o amor no coração, a sensibilidade, nós vamos para a segunda fase que eu citei, que é a fase de consciência gradual. Vamos nos conscientizando, né? Ou vamos dizer assim, nos sensibilizando. Nós começamos a ter o chamado crescimento através da consciência, o nosso livre-arbítrio começa então a aumentar. Temos mais liberdade até nas nossas programações encarnatórias. Quando vamos reencarnar, a gente até faz pedidos, não tem tantas, vamos dizer assim, compulsoriedades, obrigações, mas a gente tem consciência de muitas das coisas que nós iremos passar. Nessa fase, o espírito, ele influencia o próprio crescimento, diferente da outra, que não influencia tanto. Ele é muitas vezes obrigado a passar por determinadas situações. Nessa fase de crescimento gradual, ele já tem uma influência, porque ele já pede determinadas coisas, determinadas situações para que ele evolua, porque ele sabe que aquilo ali que ele está pedindo vai fazer com que ele evolua. E as reencarnações, nessa fase aqui, quando as criaturas começam a reencarnar na fase de consciência gradual,
ela já começa a ser mais planejada, diferente da outra que não há um planejamento mais elaborado, mas é um planejamento feito pelos irmãos espirituais que auxiliam no processo de evolução desses espíritos que estão em crescimento. E a terceira fase do processo de evolução é a fase que nós estamos em direção à pureza. Eu posso dizer que muitos de nós ainda não chegou nessa fase no planeta Terra, pouquíssimos chegaram nessa fase. Nessa fase nós já estamos bem aperfeiçoados espiritualmente, a gente não precisa de estarmos forçando muita barra, não, porque a gente já tem muito consciente a necessidade de evoluirmos. Nessa fase a gente observa que o trabalho ele está a favor do próximo, está a favor da humanidade. A pessoa não se individualiza, mas ela se coletiviza. Ela tem um pensamento mais para o coletivo do que somente para o individual. Ela pensa no individual no sentido de crescer, mas um crescer que está num coletivo, né? Ele está relacionado ao trabalho. A reencarnação, nessa fase de pureza, que quando o espírito chega, ela é menos frequente. Ele não fica assim, reencarnando tanto quanto naquela fase de consciência gradual ou primitiva. Nessa daqui você encarna assim, muito menos nos planos mais densos, mas você reencarna menos porque há uma necessidade menor de reencarnação, porque há menos experiências que você precisa passar dentro de coisas mais densas dos processos de aprendizagem, né? E nessa fase aqui, o que é que acontece? Há um processo de perfeição mais visível dos espíritos. Ou seja, a evolução ela passa da fase primitiva para a fase de consciência gradual, para a fase de pureza, que é a fase dos espíritos elevados, dos espíritos, por exemplo, do nível de Jesus, né? A lei do progresso, nós podemos dizer que há duas espécies de progresso. A espiritualidade até chama de as duas asas de crescimento da humanidade. As duas asas, ou esses progressos, eles têm de duas formas. Um é o chamado progresso intelectual e o outro é o chamado progresso moral. Nós crescemos, evoluímos, progredimos. Intelectualmente, tem uma ligação muito grande com a parte material, o progresso intelectual com as coisas do plano aqui, e o progresso moral, que estão muito ligados às leis mais divinas, né? Nós podemos dizer que uma grande parte das pessoas, elas progrediram mais na parte do intelectual, do intelecto. Tem pessoas que têm muito conhecimento, né, das coisas do mundo, das coisas da vida, mas infelizmente esse conhecimento ele fica não é colocado em prática, porque não tem a outra asa, que é a chamada asa moral. Porém, essas duas asas, elas não marcham juntas. Tem pessoas que são mais evoluídas intelectualmente e tem pessoas que são mais evoluídas moralmente. Uma coisa não está ligada à outra, não. Mas, geralmente, quem evolui moralmente, a evolução intelectual, ele também tem uma proximidade de acompanhamento, né? A maior parte das pessoas. Na questão 780, Livro dos Espíritos, é perguntado o seguinte, Allan Kardec: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral acompanha um, tá ligado ao outro. Os espíritos dizem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Nem sempre segue, mas o progresso moral, ele tem um certo acompanhamento do progresso intelectual, mas nem sempre isso acontece, né? É como eu falei anteriormente, nessa questão do Livro dos Espíritos 780, que fala sobre isso. No Livro dos Espíritos também fala sobre essa relação que existe uma coisa com a outra. Na questão 780 do Livro dos Espíritos também fala sobre isso, né? Na questão 780 ainda aborda um questionamento que pergunta assim: com o avanço intelectual como é que o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Aí os espíritos nessa questão respondem: ao fazer compreender o bem e o mal. Olha só que coisa interessante. Quando você intelectualmente, a nível de conhecimento, compreende o que é o bem, o que é o mal, aí você começa então a usar melhor o seu livre-arbítrio, porque você tem mais escolhas melhores diante de uma intelectualidade que ela se vivencia mais voltada para a questão da moral. Por isso que os espíritos dizem justamente isso, a intelectualidade, ou o lado intelectual progredindo, as pessoas vão ter mais compreensão, vai sair mais da ignorância,
está ligada à parte da moralidade do ser espiritual. A lei do progresso, na questão 785, faz ainda relacionado à lei do progresso, faz um questionamento e diz assim, qual o maior obstáculo ao progresso moral? O que é que vocês acham? Qual o maior dos obstáculos para a pessoa que quer crescer, que quer evoluir moralmente? O que é que vocês acham? São 2 obstáculos. Quem já leu um pouco da doutrina espírita, quem já leu o livro dos espíritos, vai saber responder isso rapidinho. Não sei se vocês vão sacar de cara, mas eu posso já afirmar que no livro dos espíritos, na questão 785, ele dá a resposta dos maiores obstáculos para a pessoa que quer evoluir moralmente. O primeiro é o orgulho e o segundo é o egoísmo. Essas 2 manchas espirituais, elas atrapalham muito o nosso progresso moral. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele diz assim, se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes apenas lições de moral. É preciso destruir a causa desse antagonismo que é existente e atacar a origem do mal, que é, no caso, o que os espíritos dizem para Allan Kardec, que é o orgulho e o egoísmo. Obras Póstumas fala sobre isso. Não adianta a gente estar colocando lição de moral para as pessoas, mas a gente destruir a causa. É a gente sair dessas condições do orgulho e do egoísmo. E, infelizmente, na atualidade, a gente vive um mundo de moralismo. As pessoas muito moralistas, mas as pessoas moralistas, elas ficam somente na superficialidade. E elas não atacam os verdadeiros males da alma, que é o orgulho e o egoísmo. Isso a gente observa bastante. Como se processa o progresso? Na revista Espírita, aqui tem, eu peguei aqui, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, tem uma passagem que fala sobre como se processa o progresso. E diz assim, o progresso se processa da seguinte forma, ele é resultado do esforço das conquistas individuais. Não é coletivas. O coletivo é a compreensão, a conscientização. Mas o importante é cada um fazer a sua parte. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho de cada um. Mas como são livres, os espíritos trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, com mais ou menos compreensão, segundo a sua vontade. As pessoas escolhem acelerar ou retardar esse progresso e, por conseguinte, a nossa própria felicidade. Enquanto uns avançam mais rapidamente, outros permanecem estagnados durante longos séculos em fileiras. E essas fileiras que nós chamamos de fileiras inferiores, que são pessoas que se entorpecem nas lamas espirituais durante longos séculos, perdidos em resultados materializados, sem conhecimento de sua imortalidade. São eles, por exemplo, as pessoas os autores dessas situações complicadas, dessas situações felizes, né? Conforme a palavra do Cristo, como Cristo diz a cada um, segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Não é de Deus, não é do outro, não é do parente, não é do amigo, é de si mesmo. Assim como o que adianta ter o mérito exclusivo do seu esforço, aos seus olhos, a felicidade conquistada tem o seu maior apreço, é a conquista, é o processo. Não é o fim, mas é o processo que importa. Aí a pergunta que vem, será que nós estamos realmente evoluídos? Eu lanço essa pergunta para vocês, será que estamos evoluídos? Como é que nós podemos saber que somos seres evoluídos, né? Na questão 784, Livro dos Espíritos, ele traz uma resposta para isso, sobre esta evolução. E os espíritos são questionados por Allan Kardec e os médiuns à época, uma pergunta bem interessante que diz assim, questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Já faz uma afirmativa inicial, que o homem ainda tem muita perversidade dentro de si. Não parece que ele, pelo menos, do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recursos.
É uma pergunta que faz. Aí a espiritualidade diz: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem, quando ele fala homem aqui, é sempre homem e mulher, né? O homem se adianta, nós adiantamos, né? Não é bom ficar só olhando para o retrovisor, pois melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos, isso é importante falar, faz-se mista de que o mal chegue ao excesso, estamos ainda no excesso disso, para tornar-nos compreensíveis a essa necessidade que precisamos do bem e das reformas. Isso está na questão 784, o Livro dos Espíritos. Nós temos aí duas opiniões, né, de Sirlene e uma de Simone. Vou colocar a primeira de Sirlene, que Sirlene diz assim: Sirlene, o progresso espiritual acontece através do despertar, é verdade, da dedicação e do comprometimento com a evolução, com a disciplina, com a doação e amor em querer melhorar seu interior. Isso é verdade. E Simone Leotti está colocando aí, ó, eu questionei se estamos evoluídos, né? Ela disse, com certeza não o suficiente. Bem longe, né? Nós estamos bem longe, mas pela questão dos espíritos, e o Simone que está colocando aqui na questão 784, a gente já adiantou bastante. É importante nós preservarmos o nosso processo evolutivo. Nós conseguimos já avançar bastante. Não estamos suficientemente evoluídos, mas caminhamos muito, né? Simone está colocando a tua opinião aí, ó. Está colocando, dizendo que... Deixa eu ver aqui. Silene respondeu para Simone: o progresso espiritual acontece através do despertar, é verdade. E Gerdilane já está entrando aí, um abraço para Gerdilane. Vários questionamentos. É um tema bem interessante, né? Eu acredito que faz com que a gente pense bastante sobre o nosso processo evolutivo. Aí a gente já vai dar uma caminhada para uma coisa importante, que é a questão do espiritismo. O que é que o espiritismo fala sobre a questão da evolução? A gente sabe que o espiritismo fala bastante sobre isso. Até as leis morais que os espíritos nos traz especificamente pontos importantes sobre essa lei do progresso, que é inexorável, como desde o início eu venho falando, não é verdade? E a gente pode dizer que o espiritismo ele tem muitas contribuições para o progresso da humanidade. O espiritismo ele veio justamente trazer a importância do despertar espiritual, como a nossa irmã Silene coloca aí, através do despertar que acontece o crescimento. E o espiritismo vem com essa proposta de despertar, não é uma proposta de converter, é uma proposta de despertar. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, também tem uma pergunta interessante que eu quero colocar para os irmãos, que fala sobre isso, sobre essa contribuição do espiritismo, e pergunta justamente aos espíritos de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso. Aí os espíritos, eles trazem uma resposta fabulosa, uma resposta bem bacana, que diz assim: destruindo inicialmente o materialismo, né? Que o materialismo se contrapõe à questão do espiritualismo, da visão de que nós somos seres espirituais em processos de crescimento, eternos, imortais. E o materialismo é contrário ao espiritualismo, né? É uma crença contrária a isso. E a primeira coisa que o espiritismo contribui é com essa destruição do materialismo, mostrando que a vida continua, que a vida progride, encarnação após encarnação. E esse materialismo, segundo os espíritos, é uma dessas grandes chagas da humanidade. Por quê? Porque faz a pessoa entrar na descrença, faz a pessoa entrar na desesperança, não pensar no futuro espiritual, né? E justamente faz com que os homens compreendam que onde nós encontramos os nossos verdadeiros interesses, que não são os interesses materiais, mas sim os interesses espirituais. A espiritualidade e o espiritismo traz essa contribuição valiosa, a importância de nós atentarmos para as coisas espirituais. E ele continua dizendo assim: deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem então perceberá melhor que por meio do presente e da vida atual lhe é dado o seu preparar para o futuro. Nós nos preparamos para o futuro no presente. Nós podemos dizer, ainda a partir da questão 982 do Livro dos Espíritos, que a crença no Espiritismo
ajuda ao homem, ajuda a mulher a se melhorar, afirmando as suas ideias sobre certos pontos, como, por exemplo, a tendência ao futuro, nosso futuro espiritual, das futuras vidas que nós teremos a partir desse ajuste energético na vida presente, até as vidas mais futuras que virão pela frente. O Espiritismo apressa, então, o adiantamento dos indivíduos e das massas, das pessoas, porque faculta nos interesses das pessoas para sermos criaturas melhores hoje, no dia de hoje, na atualidade. Nossa irmã Dailva está entrando aí, um abraço. A irmã Dailva. Nós podemos dizer também que o Espiritismo ensina o homem e a mulher a suportar suas provas com mais paciência, com mais resignação. O Espiritismo mostra a cada um de nós que nós temos que ter cuidado com os nossos atos, temos que ter responsabilidade. Afasta cada um de nós dos atos que possam, então, podemos dizer assim, retardar a felicidade da gente. Mas ninguém diz que sem ele não possa conseguirmos avançarmos espiritualmente. O Espiritismo propõe que nós avancemos espiritualmente. Uma coisa importante que nós precisamos destacar quando falamos do progresso é muitas pessoas desviam do progresso. Por que será que acontecem esses desvios do progresso? Os irmãos e as irmãs que estão aí colocando suas opiniões, por que será que desviamos do processo de progredirmos espiritualmente, vida após vida? Tem algumas razões para isso. Nós colocamos aqui umas 4 ou 5 razões que a gente vai falar para vocês. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham que são esses principais desvios na lei do progresso? Eu posso começar pela primeira. Nosso livre-arbítrio. Desvios na lei do progresso é nós escolhermos e irmos muito pelos caminhos errados. Nós não escutamos o nosso ser interior e às vezes escolhemos caminhos que não nos levam a avançar espiritualmente, ou seja, a razão, primeiro que eu cito aqui como desviar do lei do progresso, é não utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio. A segunda são as paixões que governam uma grande parte das pessoas. Em um artigo que eu li há um tempo atrás, de um psicólogo, que eu não lembro o nome, diz que as paixões são como cavalos selvagens. Os cavalos selvagens precisam ser domados, assim como as paixões que precisam ser domadas. Paixões não são úteis para o crescimento espiritual, mas elas domadas sim, elas trazem força para a pessoa ir adiante, com vigor no seu processo de evolução espiritual. As paixões, ela atrapalha bastante. Sirlene está colocando aí o egoísmo. Sim, Sirlene, o egoísmo sim é uma desses grandes desvios no progresso espiritual. Sirlene Rodrigues está colocando, isso é verdade. É bom vocês irem colocando aí, porque a gente vai citando aqui, mostrando para vocês. Outro ponto que é a razão de desviar é as pessoas que entram no processo de vingança, daquela pessoa que diz que não leva o desaforo para casa, daquela pessoa braba. Os processos vingativos são os processos que nós podemos dizer que causam muitos desvios da lei do progresso. A outra coisa que faz nos desviarmos da lei do progresso são os nossos débitos, que a gente vai, assim como fazemos com o cartão de crédito, né? Débito após débito, achando que um dia a gente não vai pagar, e a gente vai pagar sim. Os débitos retardam muito o nosso progresso espiritual, e a gente precisa estar quitando os nossos débitos, as coisas erradas que cometemos em outras encarnações, em outros momentos de vidas que tivemos. E, por último, a gente pode dizer que o que desvia cada um de nós do progresso, da lei do progresso, é a estagnação, é a gente querer permanecer estagnado, parado, não querer realmente se melhorar, porque você pode vir para a vida e não progredir, você ficar parado, como a gente diz, parado no tempo e no espaço, não querer nada com nada. Como diz lá no interior, não dá um prego numa barra de sabão. Isso é um ditado que a gente fala no interior. Isso acontece muito. Simone está colocando aí que um dos desvios também é um rancor. Isso é verdade. Isso é verdade, viu, Simone? Isto é verdade. A gente pode dizer, nesse sentido, que a vingança ela é um desvio porque é por prazo prolongado. O débito
débito com outra pessoa requer reparação, a paixão desequilibrada por pessoas e ideias não nos traz bem, e isso pode fazer com que nós nos desviemos do processo mais importante, que é o processo de melhoria espiritual. E, a partir disso, nós falamos que temos desvio. Nós podemos corrigir esses desvios. Corrigir esses desvios como? Fazendo a correção de rumo, voltando para o rumo certo. É preciso a gente sensibilizar e entrar no processo de conscientização, de despertar espiritual e começar a seguir, corrigir, voltar para o rumo certo. Porque a lei natural, ela possui um mecanismo automático. Mesmo sem a gente querer, a gente acaba automaticamente voltando ao processo de correção, porque nós somos forçados pela nossa própria consciência, e dentro de nós que nos cobram isso. E a gente pode dizer que nesse processo de correção de rumo, a gente sai da chamada estagnação. Nessa estagnação, que é você estar parado, que você está na inércia, para que você comece, por exemplo, quando começa a corrigir o rumo, você começa a se incomodar, a ver que não está certo. Você começa a partir para um outro ponto, que é você se angustiar, porque tem alguma coisa que não está ajustada. Aí você começa a entrar nos dois pontos principais no processo de correção do rumo, que são as dores e os sofrimentos. Após nós, infelizmente, passarmos pelas dores e o sofrimento, a gente corrige o rumo e volta para o caminho certo, que é o caminho das leis naturais de Deus, que é o caminho do progresso. Quando você não vai para o caminho do progresso, você fica no caminho do sofrimento e na dor. Quando você compreende o porquê da dor, o porquê do sofrimento e corrige tudo isso, você volta então para o caminho do progresso, o caminho correto que nós precisamos voltar. Então começa, meus irmãos, minhas irmãs, o processo de retomada, essa dor intensa, esse sofrimento, começa então a ser uma necessidade, uma disposição que nós começamos a ter para a mudança. Aí começa direta ou indiretamente essa ação da lei divina, através de reencarnação, ou de reencarnações que são reparadoras, retomando o crescimento através das reencarnações que nós solicitamos à espiritualidade maior. Começamos então a sentirmos os alívios espirituais das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e começamos o processo de retomada então ao progresso espiritual. A gente pode dizer que os espíritos, eles progridem dentro de uma escala. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 996 até a questão 111, ele fala de uma chamada escala espírita. E ele coloca essa escala em 3 ordens. A primeira ordem, que são os espíritos puros, são aqueles espíritos que alcançaram o grau de pureza, né, de suprema perfeição. Existe uma segunda escala, que são os espíritos bons, né, que são aqueles espíritos que desejam já o bem e que começa o bem a predominar, né? A predominância do espírito começa sobre a matéria, né? Nessa primeira escala, que são os espíritos puros, só tem uma escala, uma classe que é de espírito puro, como Jesus, por exemplo, está nessa escala. Nos espíritos bons, esses espíritos que já começam a vislumbrar um bem, tem 4 escalas. A segunda escala são os espíritos superiores, a terceira escala, os espíritos de sabedoria, a quarta classe, que são os espíritos sábios, e a quinta classe são os espíritos benevolentes. E na base da pirâmide do progresso espiritual tem a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. A primeira ordem, os espíritos puros, a segunda ordem, aqueles espíritos intermediários, os espíritos bons, e a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos são aqueles espíritos que ainda são ignorantes, que desejam o mal, que ficam nas paixões mais materializadas, a predominância da matéria sobre o espírito, né? E ainda começa algumas classes, não tem a sexta classe, que os espíritos impuros, na sexta classe são os espíritos que nós vemos muito nas reuniões espíritas, né? Os batedores, os perturbadores. A sétima classe, que são os espíritos neutros, que ficam meio assim, sem ter falas, na neutralidade, né? A oitava classe são os espíritos pseudo-sábios, que são, vamos dizer assim, metida inteligente e não são. A nona classe são os espíritos levianos, que muitas vezes trazem mensagens levianas, né? Que podem trazer até problemas para as pessoas, que a gente tem que ter muito cuidado nessas mensagens. E a 10ª classe, que são os espíritos impuros, aqueles espíritos, vamos dizer assim,
mais trevosos, né? Luiz está entrando aí, ó, dizendo que está entrando só agora, mas vai ficar, meu irmão Luiz, é gravado, eu vou botar daqui a pouco, editar, e vou botar no... E posso passar para você ver, ó, essa palestra, essa live está ótima, viu? O tema bem interessante, e vai assistir até a próxima, mas eu vou passar para você ainda hoje, viu, Luiz, o link para você assistir. A evolução, ela faz parte de todo esse contexto espiritual. Tem uma mensagem da redação do Momento Espírita, né, do livro Sublimação do Espírito Charles sobre a evolução, que eu não vou falar para vocês aqui, mas quem tiver a oportunidade, tem uma mensagem muito bonita que ele fala sobre a evolução, que traz reflexões importantes pelo Espírito Charles, e ele, nessa mensagem, ele diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. E o nosso momento presente, ele é sempre o ponto de referência para o futuro. Nós precisamos pensar sempre nisso. O nosso processo de evolução depende do momento presente. Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, no livro Vinhas de Luz, ele, pelo espírito de Emmanuel, ele diz uma coisa interessante para as pessoas, né, que estão no presente, na atualidade, vislumbrando o seu futuro e o seu progresso espiritual. E ele traz uma referência importante para a gente, que é o plantar e o colher. E ele traz uma frase que diz assim: a colheita não é igual para todos. As sementes da terra, cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa planta no momento mais apropriado. Mas você plantou, você colheu. Chico Xavier fala sobre isso. Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Coríntios 1, ele diz assim, está dito lá na Bíblia, está colocado: os olhos jamais virão, os ouvidos jamais ouvirão, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Em Coríntios está escrito isso, é uma fala de Jesus. Ou seja, na lei do progresso, ela está fortemente ligada à lei do amor. Na questão 121, Allan Kardec fala da importância do livre-arbítrio. Nós precisamos escolher o caminho do bem. Nós não temos, então livre-arbítrio, precisamos escolher. O sentimento, a sabedoria, são duas espécies de asas que nós precisamos aprender ou evoluir para chegarmos a essa perfeição espiritual. Chico Xavier, no livro Consolador, ele fala sobre esses dois pontos importantes: nós crescermos em sentimento, crescermos em sabedoria, porque a nossa alma humana vai se elevar cada vez mais, tanto em termos intelectuais como em termos morais, né? Não é possível colher sem semear, meus irmãos. No livro Vinhas de Luz, Chico Xavier fala sobre isso. A gente imita o lavrador prudente, o lavrador que é devotado. Se a gente deseja uma colheita de grandes e preciosos resultados, a gente tem que começar a plantar coisas boas. A gente como é que planta? Servindo, trabalhando, amando, né? Allan Kardec, ele fala de uma forma bem consciente para a gente, que nós estamos no processo de progressão espiritual, processo de evolução, que nós, espíritas, por exemplo, nós nos reconheceremos como verdadeiramente espíritas quando nós nos transformarmos moralmente. E essa transformação moral vem pelo nosso esforço em domar as nossas mais inclinações. Allan Kardec coloca isso: o verdadeiro espírita, ele doma as mais inclinações. Jesus fala que o verdadeiro cristão, ele é reconhecido por muitos se amar. E na noite de hoje a gente traz essas referências, essas importantes reflexões para o nosso espírito, quando nós falamos de progresso. E na noite de hoje eu quero agradecer bastante, a gente vai estar encerrando por aqui a nossa reflexão. Eu agradeço bastante os comentários dos amigos e das amigas sobre esse tema. Para a semana a gente vai estar trazendo temas também relacionados ao nosso despertar espiritual. Agradeço a cada uma pela grande participação, certo? A gente vai estar encerrando aqui a nossa live. Eu vou escolher aqui uma música. Deixa eu ver se tem uma música. Alguém quer pedir uma música aí? Antes da prece final, a gente ainda tem um tempinho. Muda.
Pronto, estão pedindo aí noites traiçoeiras. Eu vou escolher aí. Noites traiçoeiras. Que tá pedindo é Simone. Simone tá pedindo. Olha, pedido de Simone. A gente vai encerrar com noites traiçoeiras. Depois faremos a prece. Deixa eu ver aqui. Noites traiçoeiras. Deixa eu ver uma música aqui que não dê problema depois, porque o Facebook ele trava quando a questão dos direitos autorais, sabe? Mas deixa eu escolher uma música aqui que talvez não dê problema. Essa daqui, deixa eu ver se essa daqui tá tranquila pra gente passar. Cícero vai criar a escola conectada, que vai fortalecer a inclusão digital. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que a gente vai passar noites traiçoeiras. A pedido de Simone. Simone tá pedindo aí. Noites traiçoeiras. Encerrar a noite. Tá pedindo aí Simone. Noites traiçoeiras. Encerrada a noite. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrir. Deus te quer sorrir. Deus te quer amar. Mas Deus te quer sorrir. Quero agradecer a cada um, mas Deus te quer Deus te quer sorrindo. Terminamos a música e vamos para a prece final. Prece que cada um dos irmãos está aí. Pode pegar o seu copinho com água, o meu está aqui, para a gente fluidificar esse copo. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs, pela oportunidade de estarmos aqui nessa troca de energia positiva. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Vamos firmar o pensamento em Jesus. Vamos levar o pensamento ao alto, meus irmãos e minhas irmãs. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e de amor. Vamos pedir à espiritualidade maior que traga todo o medicamento que necessitamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal, Jesus. Amém. Virgem Mãe Santíssima, rosa mística e divina de Nazaré, que este Pai Nosso fortaleça a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. E na noite de hoje, encerramento, Pai, nós pedimos a fluidificação desta água e da água de todos os irmãos que colocaram ali, para utilizar como medicamento espiritual após a reunião. Mão em mão, tome essa água e tenha certeza de que os médicos espirituais colocou o medicamento que você necessita, o medicamento que você está precisando neste momento. Agradecidos estamos a Deus em primeiro lugar, Jesus, nosso irmão maior, a toda a pleia de espíritos iluminados, caboclos, pretos velhos, ciganos, guerreiros, guerreiras, médicos das falas de André Luiz, de Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Fritz e toda a equipe de médicos espirituais que abençoe e que ilumine a cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Encerrando essa noite com muita gratidão no coração, coração repleto de amor. Que nós possamos, irmãos e irmãs, progredirmos cada vez mais rumo à perfeição. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Deus, a paz dos Espíritos abençoados e da Virgem Mãe Santíssima cubra a cada um de nós com seu manto sagrado de luz. Muita paz e muito amor. Boa noite. Que Deus abençoe e que Deus ilumine a todos vocês e a mim também, a minha família.
Paz e luz.